Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre Romanos. Eu havia preparado, como costumo preparar para vocês aqui, um roteiro para ajudar a fixar as ideias, mas ali não deu muito certo. Então, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós já estamos começando hoje o capítulo 3. Então, 2 capítulos de Romanos já se foram e já estamos iniciando o capítulo 3. Hoje nós vamos fixar a nossa atenção nos versos 1 a 8. E em que pé estamos? Vocês já me ouviram dizer várias vezes aqui que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, certo? Então, às vezes um capítulo se intromete aí, interrompendo uma linha de raciocínio, quando na verdade a linha de raciocínio não acabou. Os capítulos e os versículos, eles foram feitos só para ajudar a encontrar mais facilmente as passagens que queremos encontrar. Mas quando termina um capítulo, necessariamente não quer dizer que acabou o assunto, ou que acabou o tema. Às vezes aquele assunto continua no capítulo seguinte. Até porque nós estamos lendo uma carta e ninguém escreve carta em capítulos e ninguém divide carta em capítulos, certo? É tudo um bloco só. É um texto só, monolítico. Mas nós podemos dividir as ênfases, podemos dividir os temas. E como eu disse a vocês, o objetivo de Paulo é falar sobre a justificação pela fé, através da graça, e o que isso fez na vida dos cristãos. Mas para que compreendamos bem qual é o alcance da graça, o que foi que a graça fez, a gente precisa entender bem o que foi que o pecado fez. A gente primeiro entende o que foi que a queda estragou, para depois entender o que foi que a graça consertou. É aquela velha questão que eu já venho repetindo aqui. A gente só valoriza a graça quando conhece bem a queda. E desde o versículo 18 do capítulo 1, Paulo está tratando da queda. E está querendo mostrar para os seus leitores, nessa primeira etapa das suas reflexões, ele quer mostrar para os seus leitores que a perdição é universal. Não da universal. É universal. Isto é, todos estão perdidos. Primeiro ele começa descrevendo o mundo greco-romano, do verso 18 até o verso 32 do capítulo 1. Então lá ele mostra o que acontecia entre os gentios. E o que é que ele diz? Os gentios são culpados e a ira de Deus está sobre eles, porque mesmo conhecendo a Deus, eles voltaram as costas para Deus e seguiram seus próprios caminhos. Mas como é que eles conheceram a Deus se o gentio não tem lei, não tem os profetas, não são o povo chamado? Como é que os gentios têm conhecimento de Deus? Natureza. Paulo então diz, Deus se revelou na natureza. E eles mesmo assim, mesmo olhando a criação e vendo o que Deus fez, voltaram as costas para a criação, para a natureza, seguindo o seu caminho de impiedade. E o seu caminho de injustiça. Qual outra coisa que ele diz também que os gentios trazem como revelação de Deus? Lembram? Eles não têm a lei na tábua, mas têm a lei aonde? No coração, na consciência, quer dizer, esse sentimento, essa percepção de que há certo e errado, está bem definido aí. E Paulo diz, embora eles não tenham a lei escrita, eles sabem quando eles erram, eles conhecem, há um código
de certo e errado no coração do ser humano, pelo simples fato do ser humano ser imagem de Deus, já traz consigo esse código de certo e errado. Bom, então ele termina aí dizendo, bom, então a gente conclui que os gentios estão perdidos. E aí, a partir do capítulo 2, ele vai mostrar que os judeus, mesmo com lei, e mesmo sendo povo eleito, e mesmo tendo ouvido os profetas, também estão perdidos. Porque eles conheceram a lei, mas não obedeceram à lei. Eles tinham a lei gravada em pedra, em tábuas, mas não obedeceram à lei. E aí Paulo faz todas aquelas argumentações que a gente já viu, né? Eles estão numa situação até mais desconfortável, porque eles sabem que é para não furtar e furtam, sabem que é para não adulterar, adultério. Bom, resultado, eles conhecem a lei, mas não obedecem à lei. Aí Paulo então parte desse princípio. Não adianta, o critério não é conhecer a lei, o critério é obedecer à lei. Só que aí na obediência da lei também todo mundo fica para trás, porque na verdade Paulo também vai dizer que ninguém obedece à lei de forma absoluta e completa. A lei só está aí para mostrar que nós não somos capazes. A finalidade da lei é essa, é olhar para você e dizer, tá vendo como você não consegue? É só isso que a lei faz. Então aí nós chegamos no capítulo 3, que nós vamos ler agora a partir do versículo 1. Então Paulo o que é que Paulo está dizendo para os judeus? Olha, ter a lei não basta, ser judeu de sangue não basta, ter sido circuncidado não basta, ser descendente de Abraão não basta. Você está tão perdido quanto qualquer outro gentil que não é nem descendente de Abraão, nem tem sangue judaico, nem tem a lei, nem é circuncidado. Você está tão perdido quanto ele. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui. Quando chega no capítulo 3, ainda a continuidade da argumentação de Paulo, até o versículo 8, ele vai tratar dessa questão dos judeus ainda, que é o texto que nós vamos ler. Então ele diz assim, que vantagem há então em ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? Paulo usa aqui um método de argumentação que é antecipar a pergunta que alguém pode fazer, né? Quer dizer, por aquilo que Paulo vinha falando, qual seria a conclusão dos judeus? Bom, se a lei não serve para salvar, para que serve? E se ser judeu ou não ser judeu não faz diferença, para que serve ser judeu? Então, Paulo imaginou que eles perguntariam isso, então ele antecipa a pergunta, na verdade é uma pergunta retórica, e pergunta, que vantagem há então nisso? E ele mesmo responde, ele diz muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então Paulo pergunta, como se ele dissesse assim, olha, embora a lei não salve, embora a lei não dê salvação, você quando conhece a lei, você mais facilmente conhece a vontade de Deus, do que um gentil, por exemplo, que só tem subjetivamente o conceito de certo e errado, ou tem na natureza também subjetivamente a revelação de Deus. Mas se você tem a lei escrita, se você recebeu a revelação especial de Deus, claro que há vantagem nisso, porque você vai conhecer a verdade com mais facilidade. Você tem acesso à verdade de forma mais imediata do que outros. E aí ele continua, que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Ou seja, não é o fato de que os antigos desobedeceram à lei e foram infiéis à lei, que isso mostra que a lei não serve. Não é a lei em si é boa, embora ela não salve,
ela é uma revelação para compreender melhor a vontade de Deus. E o fato de muitos não terem obedecido, como a gente sabe que não obedeceram, isso também não enfraquece a lei. Porque a desobediência à lei não tira o valor da lei. As pessoas não desobedecem porque a lei não serve. As pessoas desobedecem porque elas não servem, no que se trata da lei de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aos judeus é que, nessa questão toda, a infidelidade à lei mostra mais ainda o pecado do homem. É justamente porque o homem desobedece à lei que ele mostra mais uma vez que está perdido, que a queda tornou-o incapaz de ser aquilo que Deus havia planejado para ele. A partir da queda, a lei se tornou uma coisa utópica. Que a lei seria, o que a lei manda, é a descrição do que deveria ser o ser humano se ele não tivesse caído. Entretanto, a lei acaba mostrando o que ele não é. O que ele deveria ter sido, mas o que não é. Então, a desobediência à lei é mais uma prova, diz Paulo. Vocês têm a lei, isso é muito precioso, isso é muito importante. Que vantagem há nisso? Muita. Porque vocês conhecem melhor a vontade de Deus. Agora, isso aí, por si só, não faz vocês obedientes, porque vocês são pecadores. Conhecer a lei, se conhecer a lei tornasse as pessoas cumpridoras da lei, essa é uma beleza. Qualquer lei. Qualquer lei. Desde quando o camarada saber que não pode correr a mais de 80 km no trecho, faz ele não correr? Concordam comigo? Desde quando ele saber que não pode passar o sinal vermelho, faz ele não passar? Aquela luz está ali acesa, vermelho. A única coisa que acontece é que ele sabe que não pode passar. Mas isso impede de passar? Não impede. A não ser que tenha um pardal, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa, quando tem um pardal, aí ele sabe que ele vai ter prejuízo se ele passar, então ele não passa. Mas é o sinal que está fazendo ele não passar? Não, o que é? A punição. E a punição está mostrando o quê? Se tem necessidade de você punir, é porque existe a realidade de você não cumprir. O que uma multa mostra? A multa mostra que realmente você não cumpre. A multa mostra que você realmente é incapaz de obedecer. Eu lembro a minha filha Laura me contando desses dias que ela passou em Londres. Ela disse: pai, como é difícil. Fica ali aquela rua deserta, não passa um carro. Aí um monte de inglês no lado da calçada, um monte de ingleses do outro lado, sinal vermelho, mas não vem carro nenhum. Dá uma vontade de atravessar aquele negócio, não é brincadeira, mas ninguém atravessa. Ninguém atravessa. Aí eu fico ali. Aí eu aprendi uma coisa, diz ela: se você mora num lugar onde todo mundo obedece, você também obedece. Agora, se você mora num lugar onde todo mundo desobedece, você também desobedece. É por quê? Porque a lei em si, ela não faz a pessoa obedecer. A lei em si não faz. E o que Paulo está mostrando é isso. Ele está mostrando, olha, aqueles que foram infiéis e desobedeceram, como diz as Escrituras, diz Paulo, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Que só mostra a verdade de Deus, só mostra que o homem é pecador. Agora verso 5. Mas se a nossa injustiça ressalta... Agora você veja, agora olha o tipo de pergunta que Paulo... Você podia dizer, mas não é possível que fossem perguntar uma coisa. Mas Paulo sabia que seria possível, por isso que ele faz a pergunta aí. Mas pode ser que vocês ainda perguntem. Se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Olha só, o que Paulo está botando aqui. Tá certo, você pergunta primeiro, que vantagem tem em ser judeu se ser judeu não implica em salvação? Muita, porque você sendo judeu, você conhece muito mais detalhadamente a vontade de Deus, conhece a Deus e a lei de Deus, isso ajuda muito. Agora,
Agora veja, se o fato de eu ser pecador, de eu pecar, mostra muito mais que Deus tem razão, quanto mais eu peco, mais a verdade de Deus aparece. Quanto mais eu peco, mais a justiça de Deus aparece. Por que é que Deus me castiga, se afinal de contas, quando eu peco, eu estou mostrando que Ele é justo? Por que é que Deus me castiga, se com meus pecados eu mostro que quem tem razão é Deus? Estão entendendo o raciocínio? Quer dizer, eles estão dizendo o seguinte: se os meus erros acabam mostrando que eu sou pecador e que Deus é santo, na verdade Deus não devia me culpar, me condenar, porque os meus erros estão, na verdade, glorificando a Deus. Quanto mais eu erro, mais a santidade de Deus aparece. Quanto mais eu peco, mais a justiça de Deus fica evidente. Seria mais ou menos, como perguntar o seguinte: pega uma pessoa louca, bota ela do lado de um são. A pessoa está lá, quebrando tudo e não sei o quê. Para que a gente vai botar camisa de força num louco, se a loucura dele está mostrando que a gente tem juízo? Quanto mais louco ele é, mais fica evidente a diferença entre um louco e um são. Então, por que eu vou castigar o louco, internar o louco, botar a camisa de força no louco, se a loucura dele mostra que eu sou são? Ele está me ajudando a mostrar. Uma pessoa, quando olhar para ele e olhar para mim, ela vai saber direitinho a diferença entre loucura e razão. A loucura dele está mostrando muito mais ainda que eu sou são. Ou ainda, uma pessoa doente, qualquer doença. Por que eu vou internar o pobre coitado no hospital? Se o fato dele estar doente mostra que existe saúde, não é? Se ele ficou doente, é porque existe saúde. Se eu tenho um doente do meu lado e eu sou saudável e ele está doente, ele ali mostra que eu sou saudável. Aí por que eu vou, coitadinho, interná-lo para tratamento, se a doença dele está ajudando a mostrar a minha saúde? Estão entendendo? O raciocínio era mais ou menos esse. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês podem até então perguntar, se o fato de nós pecarmos mostra que Deus é santo, por que Deus então derrama sobre nós a sua ira, se os nossos pecados mostram a pureza de Deus? Se os nossos pecados mostram a justiça de Deus? Quanto mais eu pecar, melhor para Deus, porque mais saberão que Ele é justo. Quanto mais injustiças o homem... Agora você veja. Aí Paulo diz, ele até bota entre parênteses aí, né? Eu estou usando um argumento humano, quer dizer, não participo dessa idiotice que vocês estão falando. Eu só estou usando isso como um exemplo, né, de que muitos de vocês pensam isso. Aí no verso 6 ele responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Claro. Nunca poderia julgar o mundo se fosse dessa forma. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira, olha só, se a minha mentira mostra a veracidade de Deus, e quando eu minto, fica claro que Deus é que é verdadeiro, aumentando assim a sua glória, estão vendo aí? Por que sou condenado como pecador? Se a minha mentira mostra que Deus é verdadeiro, então exalta ainda mais a sua glória, por que eu sou condenado? Por que a ira de Deus cai sobre mim, se a verdade, a minha mentira é um elogio a Ele? Está entendendo o raciocínio? Se a minha feiura mostra a boniteza de outras pessoas, por que eu vou ser condenado se a minha feiura é boa para mostrar que os outros são bonitos? Entenderam o raciocínio? Pelo contrário, esse pessoal bonito tem mais é que me tratar bem. Porque o fato de eu ser feio é que mostra que eles são bonitos. Porque se fosse todo mundo feio,
não aparecia bonito nenhum. Mas como tem uns feios e tem uns bonitos, os feios é que mostram quem é bonito. Então os bonitos têm que agradecer, tem mais é que agradecer os feios, porque se os feios não existissem, ninguém saberia que existem os bonitos. Estão entendendo o raciocínio? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês podem estar pensando, por que Deus vai me castigar se o meu pecado mostra que Deus é santo? Entendeu? Não, mas vai chamar de feio, né? Já é uma condenação. Chamar o feio de feio já é um tipo de condenação, né? Agora, você só fala, você é feio. Por que você fala, você é feio? Porque você acha que tem gente mais bonita que ele, senão você não diria, não é isso? Aí o feio vai dizer assim, você só diz que eu sou feio porque você conhece bonito. Então eu estou ajudando você a admirar o que é belo. Então por que você vai me chamar de feio se eu estou te ajudando a admirar o que é belo? Por que você vai... Está entendendo a coisa? Aí o que Paulo quer mostrar é o seguinte: Deus não precisa dos nossos pecados para a sua glória. Deus não... Por exemplo, para fazer Jacó ser o herdeiro da promessa, Deus não precisava que Jacó tivesse feito nada daquilo que ele fez. Enganar o pai, roubar a bênção do irmão, roubar a primogenitura do irmão. Jacó não precisava ter feito nada daquilo. Jacó seria o herdeiro da promessa de qualquer jeito. Só que Jacó entendeu que tinha que dar uma ajuda para Deus e resolveu fazer do jeito dele. Outra coisa, para fazer José chegar ao Egito e garantir o sustento da sua família, precisaria que os seus irmãos o vendessem, mentissem para o pai? Não precisaria. Não precisaria. Então é isso que que Paulo está mostrando. Deus não mostra a sua glória através dos nossos pecados, porque Ele não precisa dos nossos pecados para mostrar a sua glória. Então Ele está dizendo, não adianta, vocês são pecadores, estão sob a ira de Deus e não queiram fugir dessa realidade. Está falando para os judeus. Não quero dizer, mas o povo de Israel pecando mostrou muito mais a justiça de Deus. O povo de Israel adorando ídolos mostrou muito mais que Deus é verdadeiro. Por que Deus condenaria o povo se o que o povo fez acabou resultando num bem para Deus? E Paulo está dizendo, não tem nada a ver uma coisa com outra, Deus não precisaria de nada disso para mostrar a glória dele. Vocês são condenados pelos pecados de vocês porque foi escolha de vocês, e o povo de Israel é condenado porque foi escolha do povo de Israel. Não há justificativa para o pecado. Essa é a necessidade de buscar justificativa para o pecado. Então o que Paulo quer mostrar é o seguinte: pecaram porque quiseram. E Deus não está sendo injusto quando derrama a ira dele sobre vocês. Ele está sendo justo, porque Ele não tolera o pecado. E vocês pecaram porque quiseram. Voltaram as costas para Deus, mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo os profetas, mesmo Deus tendo se revelado de forma especial diante de vocês. Então Paulo diz, primeiro, vale muito ser judeu. Porque quem não era judeu não conheceu nada do que o judeu, por ser judeu, conheceu a respeito de Deus. Vale muito ser judeu. Por quê? Porque o judeu tinha a lei, que era uma revelação específica, uma revelação mais direta de Deus. Os outros só precisaram depender da revelação indireta, então vale muito ser judeu. Agora, ser judeu e ter a lei não é garantia do perdão de vocês, e nem é garantia de que vocês pequem, e nem justifica o pecado de vocês. Vocês estão tão perdidos, mesmo sendo judeus e tendo a lei, como qualquer outro gentil que não é judeu e nem tem a lei. É isso que Paulo está querendo mostrar. Paulo era judeu, tinha sido fariseu, ele sabia exatamente como é que a turminha raciocinava, por isso que ele estava indo por esse caminho. Verso 7, ou verso 8 agora. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Como é que Paulo termina então isso aí? Mais uma vez dizendo, não adianta vocês dizerem que se vocês fizerem o mal, virá o bem através do mal.
Provavelmente eles estavam pensando nisso mesmo. Jacó fez o mal e acabou vindo o bem a Jacó através do mal. Os irmãos de José fizeram o mal e acabou vindo o bem para os irmãos de José através do mal que eles fizeram. Porque eles podiam pensar o seguinte: olha, se a gente não tivesse vendido José para os egípcios, a gente não estava aqui agora. E ele não era, ao raciocínio, e ele não era rei do Egito. Então ainda bem que a gente errou. Ainda bem que a gente fez isso, porque se a gente não tivesse feito aquilo, José nunca estaria no Egito. Aí Paulo está dizendo, não é isso. E ele até então termina, parece que de uma forma enfática e até indelicada. Quem pensa assim, a condenação de vocês é merecida. Se vocês pensam assim, vocês bem merecem mesmo a ira de Deus sobre vocês. E aí ele encerra essa discussão. Mas é exatamente isso. Uma primeira coisa que a gente procura quando a gente erra é tentar justificar o nosso erro. É a primeira coisa que a gente procura. Tentar ver o lado bom do erro. Tentar ver o lado positivo do erro. E aí Paulo nos lembra, Deus não precisava desse erro para fazer o que ele queria. Pelo contrário, se acabou dando muito mais trabalho para Deus, porque ele teve que, além de consertar seu erro, ainda demorar um pouco mais para fazer o que ele queria. Então não é esse o raciocínio. Então é até nesse aspecto, até nisso que os judeus podiam se agarrar. Mas os judeus, quando fizeram tudo o que fizeram, na verdade Deus acabou fazendo um bem através desse mal que eles fizeram. Deus não precisava desse mal feito pelos judeus para chegar onde ele queria. Pelo contrário, vocês acabaram atrapalhando e atrasando mais ainda os planos de Deus. E essa última expressão de Paulo, quem pensa assim, seja condenado, é a que fecha todo, porque agora, no restante desse trecho, entre os versos 9 e 20, ele vai pegar o que ele falou dos gentios, vai pegar o que ele falou dos judeus, e agora vai entrar na parte em que ele vai dizer, qual é a conclusão disso? A conclusão é que estão todos no mesmo barco e ninguém tem salva-vidas. Estão todos condenados, todos perdidos. Então ele agora pisou em campo minado, né? Meteu a mão em... Como é que fala? Hein? Meteu a mão em cumbuca. Foi provocar os judeus lá, que estavam se achando muito... Bom, mas agora eu quero fazer uma aplicação disso para a gente, porque não adianta nada a gente entender isso lá, se não entender isso aqui. Como é que a coisa funciona aqui. Nós dissemos aqui que um bom batismo vale por uma circuncisão. Semana passada. Assim como os judeus achavam que porque eles eram circuncidados já estavam salvos, tem muita gente que acha que porque é batizado também já está resolvido. E aí é só trocar os termos. Quando Paulo fala, vocês acham que porque são circuncidados... A gente fala, vocês acham que porque são batizados, não é o batismo que salva? Ou, vocês acham que porque vocês são povo de Israel, vocês acham que vocês são membros de igreja? Vocês acham que porque vocês conhecem a lei, vocês acham que porque conhecem o Evangelho, isso já resolveu o problema? Não. Porque nem o ser batizado, nem o ser membro de igreja, nem o conhecer o Evangelho, significa que a pessoa se converteu de fato e está salva. Todos nós, membros de igreja, batizados e conhecedores do Evangelho, se não tivermos sido alcançados pela graça e justificados pela fé, nós estamos tão perdidos quanto quem nunca se batizou, nunca entrou numa igreja e nunca ouviu falar do Evangelho.
Então essa é a primeira aplicação que a gente fez lá. Aí a gente podia perguntar o seguinte, igual os judeus. Então que vantagem se igreja não salva? Olha só, é a mesma coisa. Se igreja não salva, se batismo não salva, que vantagem tem igreja e batismo então? A gente podia perguntar a mesma coisa. E a resposta é a mesma de Paulo. Muita. Muita. Se você foi criado numa igreja conhecendo o Evangelho, você tem muito mais possibilidade de se converter mesmo do que alguém que nunca viu uma igreja na frente. Muita. Porque se você está numa igreja, você está ouvindo o Evangelho todo dia. Muita. Porque o conhecimento do Evangelho está mostrando para você como é que você pode ser salvo. Muita. Muita vantagem. Você tem muito mais possibilidade de ter uma conversão autêntica quando você cresce e vive num ambiente onde o Evangelho é pregado, do que num ambiente onde nunca se fala o Evangelho. É claro que sim. A resposta de Paulo lá serve para a gente aqui também. Agora, tem uma outra coisa, que é a seguinte. Esse negócio de sermos criados no ambiente do Evangelho deixa sementes. Que pode ser que a pessoa nem tenha se convertido naquele momento, se afaste, mas o que ela ouviu vai ficar gravado no coração dela, e talvez num outro momento, lá na frente, aquilo que foi semeado no coração vai dar fruto. Quantas e quantas histórias que a gente conhece disso. Quantas e quantas histórias de gente que ouviu o Evangelho num momento da sua vida, não deu muita atenção, mas aquilo ficou semeado no coração, e anos depois é que vai passar por uma conversão verdadeira, como fruto daquilo que foi semeado no seu coração. Então tem muita vantagem sim. Uma criança que cresce ouvindo o Evangelho, ela pode não se converter naqueles tempos, mas tem muito mais possibilidade de se converter depois do que uma criança que cresce sem nunca ouvir falar de nada. É claro que uma criança que cresce numa igreja tem muito mais possibilidade de se converter do que um menino muçulmano que nunca ouviu falar o nome Cristo. Então a resposta de Paulo para os judeus serve para a gente aqui. Igreja não salva, batismo não salva, só conhecer o Evangelho não salva, mas é muito importante porque isso abre portas imensas para que você possa desenvolver muito mais o Evangelho no seu coração do que alguém que nunca teve essa oportunidade. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não é porque a lei facilita você conhecer a Deus que ela vai te salvar. Não é porque a igreja facilita você conhecer a Deus que vai te salvar. São duas coisas muito distintas. Assim como a lei não salva, a igreja também não salva. Assim como ser circuncidado necessariamente não significa, que Paulo fala, o importante é ser circuncidado aonde? No coração. Mesma coisa é batismo. O importante é ser batizado aonde? No coração. É lá dentro primeiro que tem que acontecer a coisa. Então o que é que Paulo quer mostrar com isso? Gente, se nós não nos voltarmos para a graça, para um arrependimento verdadeiro, para a justificação pela fé, não adianta. Não tem como Deus fazer nada por nós, porque a única coisa que de fato nos transforma, nos salva e nos redime é a graça de Deus e não as instituições religiosas. As estruturas religiosas não têm esse poder assim como a lei não tinha. E o apelo de Paulo é esse: larguem as esperanças que vocês têm nas estruturas religiosas que não podem resolver o problema de vocês e voltem-se para o que realmente pode.
que é Cristo, que é a graça, o apelo de Paulo para eles lá vale para a gente aqui tranquilamente. Ainda mais hoje, né, que essas igrejas estão tudo voltando a se judianizar. Tem igreja que começa culto tocando o shofar, entrando a arca da aliança e com o pastor vestido de sacerdote. Só falta sacrificar a ovelha. Aí o pessoal começa a sair da igreja, né? Pastor sacrificando ovelha é um problema. Aí fica sério a coisa, né? Mas ainda mais hoje que está havendo essa volta à judianização, né? Aí é que fica mais complicado ainda, porque aí é que o apelo de Paulo fica muito mais atual, fica muito mais clamante. Aí é para dizer o que Paulo diz lá em Gálatas: vocês, conhecendo a graça, voltam para os rudimentos da lei. Então é de espantar mesmo que alguns raciocinem desse jeito. A Universal lá fizeram aquele templo de Salomão, o Edir Macedo se veste de sacerdote, deixou até a barba, deixou uma barba sacerdotal, já viram? Deixou uma barba sacerdotal, se veste sacerdote, tem a arca, tem os levitas. É tudo igual ao culto judeu, do culto do templo. É impressionante. Mas é o que está acontecendo. O pessoal está voltando de novo a coisas que o apóstolo Paulo disse que não servem para nada, no que se refere à nossa salvação. Então é uma mensagem que é sempre atual, porque o homem está sempre fazendo bobagem. Então precisa estar sempre atualizando a sua atenção para com o Evangelho.